sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Você encontrou? Dá um amém. Diz assim, em uma das versões que eu tenho, Nova Almeida, atualizada: Jesus lhes contou uma parábola para lhe mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me atormentando, me incomodando, vou julgar sua causa para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorar a defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Vamos orar mais um pouquinho? Pai, obrigado por essa noite, por essa palavra. Fala aos nossos corações de forma prática, Senhor, que possamos entender o que Tu queres falar conosco. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Lembrando, irmãos, estamos tendo aqui Escola Bíblica Dominical, estudos que são de nível universitário, modéstia à parte, estudos que a gente vai ter lá no seminário, em nível superior e de graça, né? Aí as pessoas não vêm à igreja para receber coisa de graça e pagam lá fora para aprender beabá, feijão com arroz, água com açúcar. Então tem coisa que a gente está fazendo aqui domingo de manhã, bem profundo, filosofia, teologia, entendimento. Venha, participe da Escola Bíblica Dominical, para que você possa entender um pouco mais da palavra de Deus. É interessante, Jesus falava muito por parábolas, e Lucas é um dos livros das parábolas, porque Mateus está muito preocupado em trazer as profecias do Antigo Testamento, em dizer, assim como profetizou Zacarias, assim como profetizou o profeta Isaías, assim como profetizou. Então, Mateus está muito preocupado em falar para os seus compatriotas que Jesus era o cumprimento das profecias, de todos os profetas do Antigo Testamento. E Lucas, ele se fixou muito em parábolas. Você vê que Lucas ele fala muito das parábolas de Jesus. Ele lhes propôs parábolas e por parábolas ele falavam muito. E de repente Jesus traz uma parábola interessante, porque anteriormente ele fala da vinda do reino. Se você voltar, ele está falando do pecado, da fé, da obrigação, do dever. Se você voltar os textos, ele vai falar da vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem for revelado. Ele está falando de questões, olha, se preparem para o Filho do Homem voltar. E era muito complicado. A gente lendo aqui, a gente tem uma percepção, mas imagine nos tempos de Jesus, quem fala Filho do Homem voltar? Que voltar de onde? Nem foi. É a volta dos que não foram. Imagine, vai para onde se não veio ainda? Como é que vai voltar? Mas Jesus já estava vendo lá na frente. E ele vai falar que naqueles dias, ele vai falar ainda no texto na frente, que serão como nos dias de Noé. E ele vai falar do fariseu e do publicano, da oração de um, da oração de outro. O que Jesus está trazendo nesse bloco do capítulo 18? Qual é o raciocínio lógico de Jesus, antes de nós bancarmos os evangélicos que lê a Bíblia indistintamente, sem discernimento, sem hermenêutica correta, sem exegese correta do texto, até porque a Bíblia é muito rica, e nós somos pobres. E aí quando o pobre lê coisa rica, ele acha que já leu muito, pensa que sabe muito, mas ainda não sabe nada. Lê muita coisa, mas não entende nada. E aí o que nós vamos entender aqui? Primeiramente, Jesus está falando de 3 personagens aqui. Quais são os 3 personagens? Um juiz. Quem é esse juiz? O que é um juiz? Um juiz é alguém que ele era separado, escolhido, eleito ou formado para julgar as causas de um povo. Quando Moisés estava no deserto, existia uma coisa em hebraico chamada Serrendrim, que foi traduzido para nós como sinédrio no latim. O que era o Serrendrim? O Serrendrim era um grupo de príncipes, ou seja, os chefes das famílias de cada tribo. 12 tribos, 14 na verdade, tirando Judá ficou 13, os levitas, que não constavam como tribos políticas, mas as tribos sacerdotais, ainda assim, por causa de Manassés e Efraim, ficaram 13 tribos. Então, as principais famílias das tribos tinham um mais velho. Dessas principais famílias, escolhiam um. Então, cada tribo levava uma quantidade, elegia entre eles. Então, imagine 13 tribos elegendo, chegava a um número de mais ou menos aí 70, chamados 70, são 72, mas 70 príncipes, 70 juízes do Serrendrim. Quando Jesus foi julgado, não tinha quórum, só estava Anás, Caifás e meia dúzia. Não havia os 70.
Não havia aqueles que eram representantes do povo e nem os que já mudaram um pouquinho. Então nós vamos ver que um juiz é uma pessoa que é preparada, talhada, com sabedoria, com muita inteligência, com visão, com paciência, com experiência de vida. Não podia ser um juiz novo, o juiz tinha que ser acima dos 30 anos, para entender que 30 anos naquela época já era um idoso, né, irmão? Só para você entender, com 30 anos a pessoa já era idosa. Então, eles entendiam que qualquer cargo público, mestre, rabino, procurador, tudo tinha que ser acima de 30 anos. Então, vamos entender que um juiz teria que ser alguém com muitas... E, acima de tudo, para um judeu, temente a Deus. Um juiz tinha que ser temente a Deus. O que Jesus fala que numa cidade havia um juiz e havia uma viúva, ou seja, outra imagem poderosa. Você vai ver a viúva de Eliseu, a viúva de Elias, você vai ver as viúvas, a viúva de Serepta com Elias, a viúva que recebeu Eliseu, teve um filho, depois o filho morreu. Então, o que é a viúva? A viúva é aquela mulher que, segundo a própria lei, no Vaikra, que é e também em Devarim, ou seja, tanto em Deuteronômio quanto em Levíticos, eles trazem a percepção de não abandonar a viúva, de acolher a viúva, de dar alimento à viúva, de dar guarida. Você vai ver, quando Ruth vem com sua sogra, as duas são viúvas. Então, naquele momento, Boaz fica muito compadecido com a situação, tanto da sua parenta, mais velha um pouquinho, quanto da sua nora, ex-nora, mas as duas são viúvas, então Boaz fica muito compadecido com elas e deixa que a mais nova sustente a mais velha, mas as duas são viúvas. Então há essa cultura da viuvez, cuidar da viúva. A Bíblia vai falar de cuidar da viúva, do órfão, do pobre, do estrangeiro. Então você tem um juiz e você tem uma viúva. O que há em comum entre eles? A viúva, Jesus não fala, é uma parábola, ela tem pendências judiciais, estão cobrando dela algumas coisas, ou ela está cobrando de outras, talvez aquilo que devia o marido dela. A possibilidade é que o marido dela tenha prestado serviço, ou tenha emprestado dinheiro, e agora que ele morreu, ela quer o dinheiro e as pessoas não vão pagá-la. E o que ela vai fazer? Ela vai atrás de um juiz, ela vai na justiça. E o juiz da comarca é um só para aquele local, para aquele povoado. Então ela vai buscar o juiz daquele povoado. E o que acontece então? Ela vai atrás para pedir o seu direito, mas ele é o quê? O que ele é? Iníquo. O que é iníquo? Não é apelido de Nico. Iníquo é o antônimo de equidade. Equidade é o quê? Retidão. Para ser juiz, é condição sine qua non que a pessoa seja de moral ilibada naqueles momentos. É necessário que ninguém tenha nada contra ele. O juiz não poderia ser iníquo porque alguma coisa estava errada. Parece até o Brasil. Sabe, os iníquos, ele tinha que ter um saber jurídico da Bíblia, no caso a Torá, ele tinha que conhecer a Torá, ele tinha que conhecer a Haftará, ele tinha que conhecer os 613 preceitos, ele tinha que conhecer muito bem as Escrituras, ele tinha que ser um estudioso da palavra de Deus para poder julgar o outro. No entanto, Jesus disse que ele é iníquo, antônimo de equidade. Ou seja, ao invés de ser um juiz, ele era um juiz reto, ele era um juiz corrupto. Ele era conhecido por sua corrupção. Se pudéssemos dar o nome para esse juiz, talvez pudesse ser Dino. Talvez poderia ser Alexandre de Moraes. Poderia ter uns 9 nomes aqui que a gente poderia colocar aqui nesses juízes. Amém, irmão? Não tem saber jurídico notável, não teme a Deus e são corruptos. E de repente ela vai atrás do Alexandre de Moraes. Brincadeira, irmãos. E ela diz, seu juiz, ele está saindo com a sua toga preta. Seu juiz, por favor, seu juiz, meu irmão, julga a minha causa. E ele, eu não tenho tempo agora, eu estou saindo para uma diligência, eu estou saindo para... Não, mas julga, há homens que devem ao meu marido faleceu, eu tenho os documentos, eu tenho na mão, eu tenho testemunhas, eu tenho pessoas que sabem, me devem jumentas, me devem camelos, me devem não sei quantos quilos de espiga de trigo, me devem serviço, meu marido morreu, e agora eu sou uma viúva, eu preciso desse dinheiro para sustentar meus filhos, julga a minha casa e eu não tenho tempo, minha senhora. Só que no dia seguinte, o que acontecia? Quando o juiz está saindo, ele olha para um lado, olha para o outro. Quando ele pensa, não, vem a viúva ninja. Juiz!
Sou eu de novo, por favor, eu sou uma viúva, eu não tenho marido, eu preciso do dinheiro que deve ao meu marido. Meu marido morreu, eu não tenho como trabalhar, ninguém vai me dar emprego, eu preciso desse dinheiro para sustentar meus filhos. Senhor juiz, por favor, julgue minha causa. Minha senhora, não dá, eu estou com outras atribuições, eu tenho aqui que prender o pessoal no golpe do 8 de janeiro, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que disputar muita coisa, dá licença, minha senhora. Dias depois, ele, nosso Deus, que mulher chata, ela toda hora está na minha porta, que é isso? Vai lá, meu filho, vê se tem uma viúva lá, a senhora vai na frente. Olhou, está tudo limpo. Quando ele vira a esquina, seu juiz! Olha, vamos fazer o seguinte, 3 da tarde eu estou de volta, me espera no gabinete, eu vou cuidar do teu negócio, não aguento mais, está chato isso, está ruim eu sair daqui preocupado com você, eu estou perdendo meu sono, eu vou dormir, sou o juiz, eu já estou ficando com medo, a senhora está sendo um fantasma na minha vida, eu vou te atender, quando a senhora voltar eu vou atender a senhora, mas me deixe em paz agora para poder sair e voltar. Aí Jesus diz assim, olha, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com a lei, com a justiça e com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Aí vem o terceiro personagem e o mais importante. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar, para que ela não ela está me cercando na rua. Ela está me deixando, já estou me perguntando quem é essa mulher. Minha esposa já perguntou, quem é essa senhora? O que está havendo? E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Jesus está falando de um cenário futuro, nosso futuro, creio eu. O texto todo, no seu contexto, fala de um tempo em que a justiça não prevalecerá entre homens. E o que é pior é que as pessoas perderão a sua capacidade de lutar por seus direitos. As pessoas perderão a capacidade de lutar por seus sonhos. As pessoas perderão a capacidade de sonhar, de querer dar continuidade àquilo que lhe é direito. Quantos crentes vivem uma vida de miséria porque sabem o que está na Bíblia sobre o seu direito, mas desistiram de procurar o seu direito? Porque acham que o diabo é mais forte do que Deus, que o diabo é mais forte que Jesus, quando na verdade Deus é soberano sobre tudo e todos. Nós temos um tribunal, você vai ver isso em Zacarias, você vai ver isso em Apocalipse, o próprio Jesus falando que via Satanás caindo dos céus. Entenda uma coisa, há coisas na nossa vida que estão amarradas, que não é mais culpa do diabo, foi culpa dele, muito menos culpa de Deus, é culpa sua. Jesus diz, pedi, batei, buscai. E ele dá consequência, porque o que busca acha, o que bate se abre, o que busca encontra. Mas nós somos da geração que, não deu certo uma semana. Essa semana me cobraram uma profecia, eu falei, se Isaías dependesse de você, minha irmã, Jesus nem nasceria, porque ele profetizou 100 e poucos anos, 500 anos antes de Jesus nascer. Imagine, aí Isaías, cadê o Messias? Que geração é essa que quem é profecia se compra amanhã? Profetizou hoje tem que ser amanhã. Se não for amanhã, não foi profeta. Houve uma palavra de vitória, houve um decreto espiritual, um decreto profético. Ai, naquele dia eu cheguei até a crer que Deus ia salvar minha casa, mas um ano depois, já desistiu. Já deixou para lá. Eu quero que você entenda uma coisa, Deus não vem de facilidades. Também não vem de dificuldades. Deus vem de verdades. Expõe o que é. Há 3 coisas que eu quero falar com vocês nessa noite. Há mecanismos nas nossas vidas que a culpa é nossa. Deixamos para lá por 10, 20 anos.
Nunca ligamos para a espiritualidade, nunca ligamos para a prosperidade, nunca ligamos para a retidão, nunca ligamos para certos conceitos. Aí de repente aguça a mente, ouve uma palavra, lê um livro, e aí você diz, meu Deus, eu preciso recuperar isso. E dá a impressão que é assim, ó, vai acontecer. Eu sei que tem hinos lúdicos que diz que vai acontecer hoje ainda. Que hoje mesmo vai acontecer. Mas não vai, tem 20 anos que você está com essa roda travada. Há milagres e milagres, preste atenção. Há coisas na sua vida que não tem a ver com o que Deus quer ou não quer. Tem a ver com mecanismos que você mesmo vai ter que girar. Há coisas na sua vida que você nunca se atentou, nunca ligou, nunca buscou, nunca procurou. Então você vai ter que aprender, você vai ter que construir um novo tempo para a sua vida. E por mais que tenhamos fé, e por mais que queiramos, e por mais que a gente fique aborrecido, precisamos ser maduros para insistir naquilo que nós temos direito e que é nosso. Paulo escreve aos Efésios capítulo 1 e diz, eu rogo ao Pai do nosso Jesus Cristo, Deus da glória, que ilumine os olhos do vosso coração, para que vocês vejam quais são as riquezas da glória, que estão assentadas com Cristo nas regiões celestes e pertencem a vocês. Mas o problema, e aí eu volto para a viúva, não é o juiz ser iníquo. O problema é se a viúva fosse aquela descansada. A justiça é lenta e eu sou parado. Que casamento lindo. Justiça lenta, eu parado. Vai dar o quê? Nada. E aí eu estava estudando sobre vontade, escolhas, influência das escolhas, influência das vontades. E um neurocientista falando que 60% a 70% das coisas que escolhemos, nós não escolhemos. Somos influenciados a escolher. Você acha que escolheu o arroz, você acha que escolheu o feijão, você acha que escolheu o carro, você acha que escolheu a roupa, você acha que escolheu a igreja, você acha que escolheu o restaurante. Não, você não escolheu nada. Isso foi colocado em você num processo pré-consciente e inconsciente. Comerciais direto, propagandas diretas. Então você um dia diz que assim, eu escolhi estar aqui. Escolheu nada. É que naquele dia você decidiu estar, mas você não escolheu. Escolheram para você durante muitos anos. E aí o segundo estudo traz o seguinte, que nós, num processo evolutivo cerebral, cognitivo, nós escolhemos onde vamos insistir e onde nós não vamos insistir nas nossas lutas. Nós abdicamos daquilo que nos faz sofrer. Nós abdicamos daquilo que nos faz sentir medo. Nós abdicamos daquilo que nos incomoda. Então essas lutas que nos traz medo, nos incomoda e nos faz sofrer, nós paramos de lutar, porque nós não queremos mais isso. Ainda que seja a solução para a tua vida, você deixa para lá. O teu cérebro faz isso. Ele se acomoda e diz assim, todo mundo vive assim, por que eu não quero viver assim? Todo mundo é assim, por que eu não quero ser assim? Por que eu tenho que ser o diferente? Porque Deus te chamou para ser diferente. Vós, porém, sois nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, o sacerdócio real. É só por isso que você tem que lutar. Porque Deus te chamou para ser diferente. Porque Deus te chamou para você prevalecer. Porque Deus te chamou para você fazer diferença na sua casa, na sua família. Se você se assenta na zona de conforto, você é mais um no meio da multidão. Mas nós gostamos disso. Nós gostamos porque assim, se eu for derrotado, ninguém vai perceber, porque eu já estou sentado no meio dos derrotados. Então derrotado não zoa com derrotado, derrotado não humilha derrotado, derrotado não encarna no derrotado. Mas se alguém tentar vencer e cair, os derrotados vão falar mal do derrotado. Pelo menos um derrotado que tentou. Então nós não queremos ser o derrotado que vão falar mal dele porque ele tentou. E nós pensamos no prejuízo sem mesmo lutar. Nós pensamos no prejuízo sem antes de perder. E aí está o problema. A viúva não quer saber, ela já estou perdida, já sou viúva. A pior coisa que eu perdi foi meu marido. Você já perdeu muito, meu irmão. Pelo amor de Deus, você não tem mais nada para perder. Acorda para a vida. Tem dia que eu perco a paciência, irmãos. Me perdoa, tá? Acorda para a vida, em nome de Jesus. Você já está perdida. Não, que eu não aceito essa palavra, eu anulo. Anula. Vai sair lá fora, vai continuar vivendo a mesma coisa.
Preste atenção, não estou dizendo que você não é marcado por Cristo, estou dizendo que você está perdido. Jesus acha as ovelhas perdidas. Eu não estou dizendo que você está sem Jesus. Eu não estou dizendo que você não tem a marca de Cristo. Só estou dizendo que apesar disso tudo, você está perdido no campo. Você está por aí batendo cabeça. O que é que eu vou fazer agora para melhorar? Para onde eu vou? E eu estou vendo uma geração, não estou falando da Igreja Batista Palavra Viva, não. Estou falando de cristãos evangélicos no Brasil. Estou vendo uma geração de gente perdida. E cada vez que eu convivo, cada vez que eu olho, cada vez que eu ouço, eu fico assim, meu Deus, mais um perdidinho de Jesus. Jesus vai ter trabalho para caçar essa turma toda, viu? É muita gente. Ele deixou as 99 e foi atrás de uma. Ele vai deixar uma para ir atrás de 99 agora. A música vai mudar. Vai ter que mudar a letra. As 99 fugiram do aprisco e pelas montanhas em debandada foram. Meu irmão, 99, ficou uma só lá. Ué, Jesus, fica aí, minha filha, você é a única fiel, deixa ela buscar essa turma. Meu irmão, tu conversa com um crente 10 minutos, fala assim, está perdido. 10 minutos de conversa com um cristão, com um evangélico. Perdidinho. Bala perdida. E não é traçante não, que é traçante, tu ainda vê passar. É bala perdida que ninguém vê, bala ninja. Falei, meu Deus, o que essa pessoa quer? Já viu quais são os debates dos evangélicos hoje? Tu chega no século XIV, no século XV, século XVI, você tem Jean Calvin, você tem a Jacó Armínio, eles estão falando de predestinação, eleição livre, sabe, de livre agência. A discussão deles é no alto nível. Você tem Lutero debatendo com a Igreja Católica, falando das suas 95 teses, falando da graça, e hoje os irmãos estão discutindo o quê? Parede preta. A minha igreja tem dança. Ai, irmão. É sério mesmo. Na minha igreja tem um culto do latão, pastor. Latão de lixo, irmão? Prancha. Que dureza, né, irmão? O nível de discussão era sobre salvação, anjos, demônios, mundo, governança, espiritualidade, batalha espiritual, profético. Agora é festividade. É piscina do sítio. Misericórdia, gente. Jesus, nessa parábola, está falando de um cenário futuro. E nós estamos perdendo o foco daquilo que deve ser e tem que ser nosso. Perdemos o foco, ou perdemos a vontade, ou perdemos a coragem, eu não sei o que perdemos, nós perdemos alguma coisa. E perdemos porque os estímulos para nós nos distrairmos é muito grande, é muita coisa para a gente se distrair. Nosso cérebro não está dando conta de tanta coisa para nos distrair. E detalhe, uma distração que causa cansaço, tá? Não é uma distração que distrai, é uma distração que nos dá cansaço. E o cansaço que eu falo não é de dormir, é cansaço de raciocinar, cansaço de pensar. Rola para cima. Só que Satanás rola para baixo. Cuidado. Que Satanás gosta de rolar para baixo. Todo mundo está viciado no rola para cima, rola para o lado. E o cérebro agora não consegue ler. A pessoa não consegue ler 2 páginas de um livro. Os livros agora estão vindo fininho, porque se vier muito grossos, misericórdia. Vai dar um colapso cerebral no leitor. Ele pode enfadar, dar um AVC. O que houve? Qual foi o diagnóstico? AVC literário. Na 5ª página, colou as placas do cérebro dele. Entortou tudo. Estou com vertigem. O que houve? Eu estava lendo aqui, quando eu levantei, de repente passei mal. É o labirinto. O labirinto do fauno, irmão. Eu estou preocupado, irmãos, sério. Quando Jesus fala que essa viúva, na sua parábola, ela insistentemente vai atrás de uma autoridade. Quem é ela? Ela é uma viúva. Quem é ele? Um juiz. Ele podia falar assim, olha, se a senhora conseguir continuar
me incomodando, isso é assédio, eu vou mandar prendê-la. Ele tinha autoridade para isso. Chamar a guarda e falar, prenda essa senhora. Mas preste atenção, como é que ele vai mandar prender uma viúva? E como ele vai explicar que ele não conseguiu ainda atender a causa dela, que era uma causa justa, uma causa primaz dentro da Torá? Atender a viúva e os órfãos era uma causa primaz. Então ele não podia fazer isso porque ia ficar mal para ele. Eu não sei se a viúva sabia, eu não sei se a viúva entendia. Eu acho que ela entendia, talvez não sabia ou não soubesse tanto. Você não tem que saber tudo sobre Deus. Aliás, ninguém sabe tudo sobre Deus. Mas você precisa entender como Deus age. Você não precisa saber quem é Deus, definir Deus. Ninguém vai definir Deus nessa vida. Ninguém vai poder dizer como Deus age, como Ele faz, a profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. Você não sabe, mas uma coisa você tem que ter, experiência com Deus para saber que Deus te ouve, que Deus sabe que você está precisando, e que Ele sabe que você está orando, e que Ele sabe que você está pedindo. Então, porque Ele não me responde, Ele está te respondendo, é você que não está tendo, sabe, uma certa atenção para entender o que Ele está falando. A primeira coisa que Deus está te falando não é uma questão de eu querer te dar, é uma questão de você mudar. Nem tudo que você quer eu posso te dar, porque você não mudou para receber. Entenda, antes de você querer, você tem que ser. Muitas pessoas não estão preparadas para ter o que elas não são. Eu quero unção. Para que você quer unção? De que unção você está falando? De que poder você está falando? Você não gosta de igreja? Vou falar uma coisa para você. A unção que recebemos é para servir a igreja. Não é para receber. O mundo é servido com o evangelho, a igreja é recebida com unção. Pega isso na tua vida. Ao mundo é dado o evangelho, para a igreja é dada a unção. Você quer unção para usar onde? Na praia? Na festa? Deus não vai te dar unção, você não tem perfil para ter unção. Que é isso, pastor? Você sabe quais são os caminhos para ter unção? Negar-se a si mesmo. Se afastar das pessoas. Ter vida de oração. Negar desejos. Enxergar pecados. Buscar até não aguentar mais. Estar na igreja, orar, cantar, pular, querer estar na casa de Deus. Você está disposto a fazer isso para ter a unção? Você está disposta a abrir mão de muita coisa na tua vida para estar diante do Senhor pelo menos 3 vezes ao dia como Daniel? Você está disposto ou disposta a abrir mão de certas amizades, pessoas que te ligam todo dia no mesmo horário? Tem gente que é mala, no mesmo dia passa no zap toda hora. Você está disposto ou disposta a isso? Nós não estamos, queridos. Tem gente que tem agenda para tudo. Tem gente que tem uma agenda linda. Tem agenda para ir no médico, tem agenda para ir no shopping, tem agenda para ir no Guanabara. Tem agenda para ir em Madureira. Misericórdia. A pessoa que tem agenda para ir em Madureira, ela está perdida na vida. Ela está com problemas seríssimos. Sabe, a pessoa tem agenda para tudo. Tem agenda para visitar, tem agenda para receber visita. Você não tem agenda com Deus também, não? Ah, não tem. Não, Deus quando dá, né, irmão? Deus sabe do meu tempo, né? Buscai em primeiro lugar, tua agenda está furada, tua agenda está errada. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, prioridade, primazia, primeiro Ele. Não vai ter unção nunca. E eu não estou falando unção de milagre, unção de expulsar demônio, unção para tudo. Você tem vários níveis de unção. Tem gente que trabalha, rala, estuda, faz certificação, e a vida financeira não sai. Tu não tem a unção de José. Tu não tem a unção de José. Qual escola José fez? Se aos 18 anos foi preso, 17, 18 anos ele foi vendido. E até os 30 e pouco era escravo, era presidiário. Que faculdade José fez? Que pós-graduação fez? Sabe o que José tinha na matemática e na administração? Unção de Deus. Quando o rei, o faraó, falou assim: eu vejo que há o Espírito dos deuses em José. E você, o que há? 100 reais na tua mão evapora. 1.000 reais é poeira de deserto. Meu Deus, eu tinha 10 mil na conta, estou no negativo. Unção do saco furado.
É o devorador, o migrador, o cortador. Não, para. É o Chuck, é o Darth Vader. Não. Vai para o espelho e veja lá o devorador. Ao migrador, o cortador. Vai lá, olha no espelho. Pede ele o CPF, RG, certidão de nascimento, endereço. Está aí o teu devorador, teu cortador, olhando para a tua cara. Tipo, que devorador, cortador o quê, irmão? Sai! Está lá em Malaquias. Admito, fala assim, Senhor, além de eu não ter expertise para coisa, eu não tenho sabedoria divina. E Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça! Mas você quer o quê? O que você pede? Sabe, o nosso problema com Deus é que nós queremos que Deus venha resolver problemas para nós. E Deus quer te dar capacidade para você resolver seus próprios problemas. Você quer que Deus crie facilidades para você, e Deus não quer criar facilidades para você. Deus quer te dar sabedoria, inteligência, capacidade, sensibilidade, para que você cresça, para que você seja uma pessoa diferente, para que você seja maior e melhor. Você está 10 anos, 20 anos na igreja, você não é maior, não é melhor, e a culpa não é do diabo, a culpa é sua. Eu sei que dói ouvir isso, mas eu ouço isso todos os dias. Não está melhor, não está maior, a culpa é sua. Porque o processo, quem cria, quem constrói é você. Sabe? Nessa construção, Deus é a loja de materiais de construção. Você é o pedreiro. Ele vai te dar tudo o que você precisar. Tudo que você precisar, Ele vai te dar de ferramenta, material, mas Ele não vai meter a mão na massa para você. Vocês estão entendendo? Diga amém. A viúva, entendendo que ela tinha uma necessidade, falou, eu vou insistir. Não adianta, ele vai me ignorar e eu vou ficar. Mas por que tanto ela queria isso, hein? Porque era direito dela. Porque com certeza ela precisava muito disso. Porque ela não tinha quem emprestasse a ela dinheiro. Porque ela não tinha quem quisesse desposá-la. Porque ela no mínimo tinha filhos. Porque ela não tinha ninguém que fosse na casa dela e falasse assim, toma aqui, ó. Você tem alguém que vai na tua casa com a bolsa cheia de dinheiro e fala assim, Deus mandou te dar aqui 500 mil? Se você tem, vem dar o testemunho aqui agora, em nome de Jesus. Eu quero receber, ué. Se você tem esse testemunho, vem aqui agora. Eu quero receber essa unção. Alguém bater na tua porta com a mala, uma bolsa e olha, Deus mandou te dar aqui. Isso é coisa de Luciano Huck, sei lá, esses programas meio malucos aí que diz que dá, mas a gente nem sabe se dá. Você tem alguém que faz isso por você? Tem? Não, né? Você tem que trabalhar, acordar todo dia, levantar cedo, ralar, não é isso? Não tem porque não pede. E quando pede, pede mal. A viúva pediu o quê? Julga a minha causa. Só isso que ela pediu. Ela não disse, eu quero dinheiro, eu vou entrar com uma ação no Estado. Vocês têm que... Não, julga a minha causa. É o meu direito que eu quero só. Só isso, mais nada. Você tem a unção de sabedoria de Daniel? Não só de sabedoria, né? Daniel é chamado de homem muito amado. O anjo diz, Daniel, homem muito amado. Desde quando você começou a orar e buscar a interpretação desse sonho, Deus me enviou para estar com você. E você é tão importante que eu fui barrado por principados e potestades, cara. Falei, coitado Daniel, tão cedo eu não vou conseguir descer para falar com ele. Mas veio Miguel, meu Deus, veio Miguel ao meu encontro para batalhar sobre todo esse principado e me liberar para vir falar contigo, para dizer, vá lá, dá o recado ao meu irmão, o nosso irmão, o filho de Deus, Daniel. Que coisa linda, que unção é essa? Que unção é essa? Daniel, você é um homem muito amado. Mas vamos ver como é que Daniel cultivava essa unção desde que chegou lá no capítulo 2. Ele não comeu dos manjares do rei, se manteve separado. Nós queremos água, verdura, legumes.
Não queremos vinho, não queremos carne, não queremos churrasco, não queremos picanha, não queremos nada. Devolve tudo. Mas vocês não vão subsistir. Nos dê legumes, nos dê água, nos dê verdura. E ao cabo dos dias, o eunuco trouxe todos os jovens diante do rei. E não se achou em todo o reino rapazes com capacidade, inteligência, aparência, vivacidade, como Daniel, Ananias, Azarias e Misael, porque Deus estava com ele no propósito deles de comer verdura, legume e beber água. É uma escolha, eu escolho ser assim, eu escolho estar desse jeito. Mas nós não gostamos disso. Nós gostamos de viver uma vida travada. Traz emoção. Vida travada dá uma emoçãozinha. Ai, que delícia. A gente sabe que margarina entope a veia, mas a gente quer um pão na graxa. Oh, Jesus. Né? Sabe que margarina é um negócio, nem formiga. Joga margarina no chão, nem barata chega lá perto. Para barata e formiga não querer, meu irmão, tem alguma coisa errada com a Quali. Doriana. Tudo, meu irmão, joga, pode jogar lá um pacotão de Quali, de Doriana, do que você quiser lá. A formiga vai lamber o negócio lá do outro lado, a barata vai voar para outro lado, ninguém vai tocar naquilo. Você vai passar lá e vai jogar na margarina, vai, e vai comer. Que delícia. Presta atenção. Nós gostamos de emoções. Você acha que quanto tempo você tem? Olha o que Davi diz em um dos seus salmos. Todos os meus dias estão escritos no teu livro. Ele não quer dizer que ele sabia, ele está dizendo assim, todos os meus dias estão escritos no teu livro. Quantos anos mais você acha que você tem? Ah, pastor, eu não acho nada, irmão. Eu não sei nem se eu saio daqui vivo. Quem dizer achar que eu tenho 10, 20, não sei, irmão. O coração do homem pode ser plano, mas a resposta certa é lá para o Senhor, então eu não sei. Agora uma coisa eu sei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Serei achado de vós, diz o Senhor. Buscai enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Invocai-o enquanto ele está perto. Não andeis ansiosos com o que é vez de comer, vestir, calçar, porque essas coisas são preocupações dos gentios. Olhai os lírios do campo, olha os pardais. Ora, se Deus cuida bem deles, quem dirá vocês? Portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que conhecemos isso, sabemos disso, entendemos isso, mas não vivemos isso? Rapaz, a gente vai chorar muito no céu. Estou pressupondo que todos nós vamos, amém? Jesus, eu disse que é para ele. Amém, 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 para o céu, é. Vou dar uma segunda chance para vocês. Estou pressupondo que todos vamos para o céu, amém? Ah, agora sim, esse é o amém de quem quer ir, né? Porque o outro amém foi, não sei, vou dar um amém aqui, vai pegar a mão, mas amém. Não sei se eu vou muito não, vai, do jeito que eu estou andando. Misericórdia, pai, que é isso? Sabe, quando você chegar no céu, o seu choro será diferente do choro dos pecadores, do choro daqueles que serão rejeitados. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Esse choro vai ser um choro, o ranger de dente, a angústia de ser negado por Jesus, de ser, sabe, rejeitado por esse choro. Mas nós também teremos um choro, meu Deus. Que choro nós teremos, pastor? Como assim? Seremos salvos, estaremos no céu. Jesus vai te chamar e falar assim, vem cá. Você acha que a televisão, eu não sei qual é a televisão mais bonita que tem hoje. É o quê? 16K? Não sei qual K é. Você sabia que no céu tem televisão? Que isso, pastor? Tem. E há muito tempo. Antes de criar a televisão na Terra já tinha lá. Só que a tela lá é tela de cristal puro. É cristal, cristal mesmo, pedra. Que isso, pastor? Por que você acha que os feiticeiros usam cristal? Nunca parou para pensar nisso, não? Você acha que as pedras preciosas nasceram na terra ou vieram do céu?
Você acha que o ouro nasceu na terra ou veio do céu? Você acha que o bronze polido, a prata veio da terra ou veio do céu? Tudo que foi criado no céu, tudo que foi criado na terra é sombra das coisas do céu. Só que do céu é 1000 vezes mais lindo, mais límpido, mais poderoso. Nós vamos pisar o ouro, a gente briga por ouro aqui, lá será chão, será asfalto para nós. As casas serão feitas de ouro. Presta atenção nisso. Deus vai te chamar num canto. Espelho, a gente acha que espelho é invenção do homem. Televisão, invenção do homem. Nada disso é invenção do homem. Só que no céu não tem tecnologia, não precisa disso. Lá não tem sol, lá não escurece. Lá é dia e você vai procurar o sol, você não vai ver o sol. É dia o tempo todo. Parece que é sol. Aí você fala, mas cadê o sol? O sol está na tua frente, o sol da justiça, Cristo. Iluminando toda a terra, todo o céu. Ele vai te chamar num canto e fala assim, vem cá. Fica de frente para esse espelho. Aí você fala assim, não, isso aqui é uma pedra. Vá para frente dela. Do seu tamanho. Vai parecer uma pedra, mas quando você ficar de frente para ela, vai começar a te refletir. Vai ser como um filme. Você vai ver o teu nascimento. Você vai ver o dia que você nasceu. Aquilo que você nunca pôde ver, uma filmagem que você não tem do seu nascimento, vai aparecer para você. Sua mãe, parteira, médico, hospital, pai. O que você tinha na época? Vai mostrar a tua infância. Vai mostrar teus pais. Você vai ver tudo. Aí vai chegar o momento que você recebeu Jesus como Salvador, teve a noção de quem era Jesus. E aí você vai começar a chorar. Porque você não vai ver só a sua vida. Naquele momento o teu cérebro vai estar tão capacitado pelo Espírito Santo que você vai ver todas as dimensões. O que significa? Deus vai te dar a oportunidade de falar assim, se você tivesse feito isso, olha o que daria. Se você tivesse feito aquilo, olha o que daria. Mas o que você fez, olha o que deu. E quando você começar a entender isso, você fala assim, meu Deus, por que eu fui assim? Por que eu fui essa pessoa? Por que eu não escolhi fazer isso? Por que eu não escolhi estar desse lado? Por que eu me deixei levar por uma emoção, por uma pessoa? Por que eu me deixei levar por conversas estranhas? Por que eu fiz isso? Por que eu fui assim? Por que eu fui teimosa, chata, enjoado? Por que eu fui vingativo, rancoroso? Por que eu fui assim? E quanto mais você pensar nisso, entenda, gente, isso é bíblico, tá? Satanás tinha 9 pedras, todas engatadas em ouro. Eram pedras de autoridade. Você vai ver em Apocalipse as pedras que estão sobre os apóstolos e as pedras que estão nas portas da Nova Jerusalém. Aqui a gente põe no anel, põe no brinco, não. Lá elas refletem, cada pedra reflete um caráter de Deus. Há um mistério nas pedras preciosas. Todas elas refletem uma parte do caráter de Deus: bondade, amor, justiça, lealdade, equidade, soberania, poder, Criador. E quando ele vai se olhando, quando você vai se olhando nesse espelho, que na verdade reflete a verdade de Deus, é o espelho da verdade, porque reflete toda a verdade de Deus. E quem é a representação da verdade? Eu sou o caminho. É por isso que ele vai te chamar. Ele vai ficar do teu lado e te chamar, olha aí no teu espelho. E vai chegar um momento que você vai chorar. Por que você vai chorar? Porque você vai ver as versões onde você impactou o mundo. Você vai ver a versão onde você tinha muito poder sobre a vida das pessoas. Você vai ver uma versão onde você curava, ressuscitava, pregava. Onde você fez coisas inimagináveis pelas pessoas. Onde você impactou sozinho uma nação inteira. Você vai ver uma versão de você pregando, sendo preso, perseguido e mantendo a tua fé. Você vai ver a sua versão chegando num caixão e dizendo: fulano, levanta! E a pessoa levantando do caixão. Mas eu nunca fiz isso, Jesus. Calma, veja. Ele vai te mostrar uma versão de você indo lá para as tribos africanas e o bruxo te desafiando e você quietinho olhando para ele, dizendo assim: posso fazer minha vez agora? Agora é a minha vez? E o poder de Deus se manifestando com raios, relâmpagos, trovões, tremores de terra, chuva.
Mas eu nunca fui à África, eu nunca fiz isso, Deus. Estou mostrando uma visão do que você poderia. Se você tomasse tomado aquela decisão em 1990, eu só estou dizendo para onde você iria. Você vai ver uma versão sua abençoando centenas de pessoas, milhares de pessoas, com a sua mensagem, com seus livros. Eu nunca escrevi um livro. Eu estou te mostrando uma versão onde você escolheria ser escritor. Você vai ver uma versão sua liderando homens, liderando mulheres, liderando igreja, liderando adolescentes, liderando jovens, liderando uma versão sua na governança, como Daniel, como José, como Neemias, como Esther, ajudando governantes a pensar melhor. E aí sim, nós vamos começar a chorar. Senhor, o que é isso? Senhor, era tudo que você poderia ser e não quis ser. Era todo o potencial que eu joguei dentro de você e você não usou. Mas por que, Senhor, eu não usei? Por que eu não fiz isso? Porque você preferiu viver uma vida de ilusão na terra. Suas amizades, o local onde você vive, influencia muito a sua cabeça. As pessoas com quem mais convive, aquilo que você faz é a soma das influências das pessoas que estão ao seu redor. E se você tem a maior influência do Espírito Santo, você vai fazer mais do que ele quer, do que os outros querem. O que você fala é mais aquilo que você ouve do que você pensa. O que você deseja é mais do que os outros te mostram e propagam para você do que aquilo que verdadeiramente você deseja no seu coração. O Deus que você busca é muito mais uma influência da religião do que aquilo que você descobriu de Deus. E a gente acaba entendendo que descobrimos quase nada de Deus. Porque no dia que descobrimos, a nossa sede é tão grande que a gente deixa tudo para trás. Essa viúva falou: eu preciso do meu direito. Me dá o meu direito. Julga a minha causa. Quando Jesus traz para Deus assim: olha, se um juiz humano iníquo entendeu que precisava fazer aquilo para ver, quem dirá Deus? Justo juiz, supremo juiz, reto juiz, aos seus escolhidos. Preste atenção, não fará justiça aos seus escolhidos. Há 3 áreas que a igreja ainda não experimentou. A igreja não sabe viver em santidade. A igreja não sabe viver em justiça. E a igreja não sabe viver em amor. Porque acha que amor é abraçar as pessoas. Isso não é amor. O amor de Deus ágape é um amor maduro. Não tem nada a ver com abraçar os outros, beijar os outros. Tem a ver com suportar. Tem a ver com sofrer. Vai ver as qualidades do amor que Paulo diz. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Havendo profecia, cessarão. Havendo línguas, elas pararão. Preste atenção. O amor é paciente, é benigno, não é maldizente. Não se importa inconvenientemente. Nós não sabemos viver em amor. Somos inconvenientes, somos maldizentes. Nós não sabemos viver em justiça. Porque nós não sabemos nem o que é justo para nós, quem dirá para os outros. Tudo que é justo é só para nós. Para nós, aqui é justo que eu queira isso. É justo que você me pague isso. É justo que você me dê. Não é justo, é justo. Só para nós. Para nós tudo é justo. A gente não sabe julgar a justiça para outros. E falar, não, é justo que se dê a César o que é de César. Olha Deus, Jesus mandando dar a César tudo errado. Mas não é sobre certo e errado. Ou sobre o que é justo. Dá a César o que é de César. Quem fez a moeda foi o império dele. A moeda é dele. Então dá a moeda dele para ele. O que dê a César, o que é de César. E dai a Deus. Olhando para os campos. Olhando para o trigo. E dai a Deus, porque Deus fez o que está no campo. Deus criou o dízimo das ofertas, das primícias. E dei a Deus o que é de Deus. Você dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Estou falando de dízimo não, irmão. Estou falando de dinheiro não. Teu tempo. Você tem 24 horas. Quanto você está para Deus? Você gasta seu dinheiro com o quê? Pastor, não sobra. Nem Deus quer. No dia que você falar que vai dar prioridade, vai sobrar para você. Tem que sobrar para você e não para Deus. Que papo é esse que sobrar? Não sobra. Dízimo não é para sobrar. Dízimo é ser prioridade. Oferta é prioridade. Deus não quer a tua sobra, por isso que não sobra. Ele rejeita. Não quero. Não quero. Você está me dando a tua sobra. Eu não quero. Não sou cachorro.
No dia que você pegar o seu dinheiro, separar e falar, isso aqui é de Deus. Acabou. Isso é um mecanismo, isso é uma lei espiritual, não tem a ver com dízimo de Malaquias, tem a ver com uma lei espiritual, um mecanismo espiritual, e aí vem a prosperidade, a unção da prosperidade vem sobre a tua vida. No dia que você falar, eu estou cansado, mas vou, porque o meu Deus merece o meu sacrifício, vai fazer toda uma diferença na tua vida. Aí hoje Deus sabe que hoje, não põe Deus nesse rolo não, Deus sabe nada. É uma escolha sua, não ponha Deus nisso, nem o diabo. Estar aqui é uma escolha sua, eu estou moído de cansado. Não é pouco não, moído. Só que entenda, o meu cérebro já sabe, não adianta nem lutar. Não adianta lutar com esse cara não, ele vai. Ele vai estar lá, não adianta, ele vai. Pastor, acordar terça-feira, 5h30 da manhã, tem sido um desafio, quem trabalha comigo sabe. É uma pedreira, eu dou aula até 11 horas da noite. Estou nos cursos até 10 horas da noite, chego em casa, ainda vou dormir 1h30 da manhã, 2 horas da manhã. Ainda tem que orar, ainda tem que ler Bíblia, tem que ver noticiário, ainda tem que estudar. Aí 5h30 já estou de pé? Como assim? Meu irmão, se fosse pagar dinheiro, eu não faria isso também? Sim ou não? Por que não para Deus? Que é muito mais do que dinheiro. Você é a soma das suas escolhas, sabia disso, né? Não reclame nada não, você é a soma das suas escolhas. Julga a minha causa. É meu direito. Eu ajudei o meu marido a construir o patrimônio e agora as pessoas que devem a ele não querem pagar. Julga a minha causa, eu não estou pedindo nada demais, só aquilo que é meu direito. O que Deus não fará para você quando você entender o que é seu direito? É seu direito ter vida em abundância. É seu direito ter autoridade e poder. É seu direito não ficar doente diante do Senhor. É seu direito ter sono de paz. É seu direito ter alegria. Não estou falando de felicidade só não, alegria. É seu direito estar salvo, porque Jesus te deu esse direito. É seu direito ter a sua família aos pés do Senhor, porque Jesus conquistou isso, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É seu direito ter o Espírito Santo, falar em línguas, ter visões, profetizar. É seu direito usar o nome de Jesus, porque Ele te deu autoridade para isso. É seu direito pisar a cabeça da serpente. É seu direito, não é favor. Mas nós abrimos mão do nosso direito. Preferimos viver na autocomiseração. Tadinho de mim. Deus não tem pena de você. Deus te ama, mas não tem pena de você. Deus tem pena do cracudo, da prostituta, do miserável, do menino de rua. Deus tem pena do endemoniado. Deus tem pena do perdido. De você não. Você conhece a verdade. Você conhece a palavra. Você tem o Espírito Santo, você tem pregadores e profetas, você tem a igreja. Não tem desculpa para você. Ou a gente encara que ser igreja é isso, irmãos, ou a gente desiste. Fecha as portas, irmão, vai ficar cada um em casa. Isso que a gente está vivendo na igreja não, irmão. Deus me livre achar que isso é uma igreja. Deus me livre. Pastor, sua cajadada. Sabe por que sua cajadada comigo? Porque eu nunca estou satisfeito. Nunca está bom para mim. Ah, você é um eterno. Sim, sou um eterno insatisfeito. Até eu ver você explodindo de glória. Até eu ver você dançando no Espírito. Até eu ver você batizado com o Espírito Santo. Até eu ver você próspero, com saúde. Até eu ver tua família dentro dessa igreja. Até eu ver você diferente. Até eu olhar lá para a esquina e ver alguém brilhando. Olha lá, está vindo um crente da Igreja Batista Palavra Viva. Olha o brilho lá na esquina. Olha o brilho lá. Serei eternamente insatisfeito enquanto isso não acontecer na tua vida. Não sou desses pastores, a minha igreja é boa, não é. Se o pastor lá acha, o problema é dele. Eu sou eternamente insatisfeito com isso. Sou insatisfeito com a minha própria vida. Poderia fazer mais. Poderia ser mais. E preciso buscar para ser mais. Você não sabe. Bastava um de nós. Um. Olha a história dos grandes homens e mulheres de Deus em cada direção. Um. Bastava um de nós para
para mudar o rumo do Brasil. Quem há de ir por nós? Isaías não deixou nem Deus acabar de falar. Quem há de ir por nós? Eis-me aqui! Deus nem acabou de falar. Ele já gritou: eis-me aqui, envia-me a mim. Sou eu mesmo, sou eu. Eu quero profetizar o Messias. Eu quero profetizar João Batista. Eu quero profetizar a morte do Cordeiro. Eu quero profetizar o povo que andava em trevas viu brilhar grande luz. O povo que habitava nas regiões da sombra da morte. Ó Galileia dos gentios, eis aí! Eu quero profetizar. Eu também quero. Zacarias falou: eu também quero. E cada um falou: eu também quero. Eu também quero. Eis-me aqui, só ele não. Eu também. Rejubila, filha de Sião. Exalta, ó Jerusalém, eis aí o teu rei, humilde e manso no jumentinho. Entrando, Zacarias profetizou. Amós. E naqueles dias, eu levantarei e edificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, repararei as suas ruínas, e trarei todo o resto de Edom, para buscar a minha presença. Lachanda rabassude calablá. Sai do comodismo, meu irmão. Se eu não conhece a minha filha, meu marido, não quero conhecer. Conheça a Deus. Seu marido, sua filha, seu filho, os problemáticos da sua casa não podem ser o empecilho, a barreira para você ter mais de Deus. Eu amo meus filhos, mas não podem me impedir de crescer. Eu amo a minha mãe, minhas irmãs e todo mundo, minha esposa, meus parentes, mas nada pode me separar do amor de Deus. Assim como nada pode separar você do amor de Deus. Nem teu marido, nem teus filhos, nem tua mãe, nem teu pai. Foi essa proposta que o jovem rico não entendeu. Foi essa proposta que o outro disse: deixa eu enterrar meu pai. Não vai dar tempo. Vem e me segue. E aí olha só como ele fecha a parábola. Quando vier o Filho do Homem, olha como é estranha essa parábola. Fala de uma viúva, de um juiz iníquo, fala de Deus reto, que dá o que é necessário ou julga correto para os seus filhos. Aí ele vai assim: quando vier o Filho do Homem, encontrará pessoas com fé. Há um texto que fala de amor, mas esse aqui ele fala: achará fé. Por que estou falando de fé? Porque muitos não creem que isso pode ser possível. Muitos não creem mais que Deus fala. Muitos não creem mais que Deus mostra. Muitos não creem mais. Pelo contrário, uma geração abduzida pela tecnologia. Uma geração que não tem mais a mente aberta para ouvir a voz de Deus, para ver as coisas de Deus, para sentir os sentimentos de Deus. Deus não quer membros de igreja, Deus quer amigos. Deus não quer batistas, presbiterianos, assembleianos, congregacionais, metodistas. Deus não quer. Eu não falo em nome de Deus, eu não estou aqui falando. Se eu falasse, eu estou falando, não vou falar por mim. Deus deve estar cheio desse negócio de denominação, viu? Isso é um impedimento para o crescimento do cristão. Essa coisa de ser universal, de ser assembleiano, de ser advec, de ser cara de leão, misericórdia. Eu sou ser humano e eu não aguento isso, Deus. Não aguento nem a minha, quem dirá dos outros. Todo mundo tem um pertencimento, não pertence a ninguém. E o que é pior, não pertence a Deus. Aí Paulo diz: ninguém é de Paulo, ninguém é de Pedro, ninguém é de Apolo. Vocês têm que ser de Cristo. Para com esse negócio que eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, eu sou de Cristo. Você entraria na cova dos leões? Você entraria na fornalha a 1.800, 2.400, depende, graus? Você andaria sobre as águas com Jesus se Ele te chamasse do barco? Você iria cantar e adorar a Deus todo moído, arrebentado como Paulo e Silas? Você teria fé para orar até o líder da sua igreja ser solto como Pedro foi? Não. Desculpe, eu não estou julgando você, estou falando de nós, da nossa geração. Não. Que precisamos buscar para chegar como eles. Porque precisamos abrir mão de muitas coisas para ser como eles.
E às vezes nós escolhemos não ser como eles. E aí? O que nós queremos? O que você quer? Não esqueci do espelho, não. Espelho de cristal. Essa é a hora que você vai chorar. Mas vai chorar como você nunca chorou na terra. O choro é tão interessante que ele dura 7, 8, 10 dias. Mas como no céu o tempo é diferente do nosso, você vai encolher, vai soluçar, vai prantear o chão e vai receber forças do próprio Senhor. Porque você vai ficar tão fraco quando começar a chorar por tudo isso que você poderia viver e não viveu, e agora não dá mais tempo porque você não está mais na terra. Ele vai te tocar e diz: levanta. Eu só queria que você pudesse ver o que eu tinha para fazer com você e não foi feito. Quero mostrar a você quantas almas você não salvou. Não estou te julgando, só estou te mostrando. Eu quero mostrar quantas pessoas esperaram de você mais do que você mostrou para elas, mais do que você deu para elas. Eu quero mostrar como você foi infantil, como você foi egoísta, egocêntrico, como você se perdeu com coisas pequenas na terra, bobeiras, apaixonites da terra. Como você foi movido por marido, por esposa, por filho, por filha. Você preferiu a eles do que a mim. Não quero que você se sinta culpado, porque eu não dependo de ninguém. Você não pôde, mas outros se levantaram e puderam no seu lugar. Outros que escolheram o que você não escolheu. Entenda, nada que chegou à sua mão e você fez foi novidade. Você chegou onde outros não quiseram chegar. Tudo na vida é uma escolha. Feche seus olhos, por favor. O povo tinha Jesus e Barrabás, mas eles não entendiam quem estava ali no julgamento. E quando Pilatos perguntou: a quem vocês querem libertar? Jesus de Nazaré, que se diz rei dos judeus, ou Barrabás, malfeitor, bandido? O povo gritou: liberte Barrabás, solte Barrabás, prenda Jesus. É cruel, né? Você lê e fica: ai, que povo maldito, que povo nojento, que povo isso, que povo aquilo. Shhh. Todo dia há uma pergunta para vocês: o que vocês querem da vida? Jesus ou o sistema de Barrabás? E o que você escolhe? Irmãos, se vocês tivessem noção do que está para acontecer, vocês não iam querer nem ir embora da igreja. Vocês não iam querer botar colchonete e dormir aqui dentro. Vocês iam correr para terminar tudo lá fora, fechar o ciclo. Ia querer fazer uma comunidade aqui dentro. Noé pregou por muitos anos. Ninguém deu ouvidos. Foi um profeta na sua geração. Mas diz Hebreus que ele se tornou juiz também, porque a mensagem dele foi quem ajuizou aquele povo. Preste atenção. Deus está levantando muitos Noés, muitas irmãs Noés, muitos irmãos Noés, americanos, ingleses, espanhóis, paraguaios, argentinos, brasileiros, africanos, angolanos, moçambicanos. Deus está levantando muita gente para falar a mesma coisa para a gente. Se preparem, se preparem, se preparem, se preparem. Prepara as coisas, põe tudo em ordem, acerta as coisas. 25 vem aí, 26, 27, prepara tudo. Não ponha teus olhos lá muito no futuro humano, não. Eles já têm tudo preparado lá na sala deles. Já está tudo, o calendário deles está prontinho. Quando a nossa igreja fechou nesse meio do ano, confesso a vocês, fiquei muito triste. Muito. Só que eu avaliei se eu estava triste pela igreja ou se eu estava triste por mim. É uma diferença. Você ficar triste por causa da igreja, ficar triste por você.
Ficar triste por mim significa que eu estava ferido no meu ego. Ficar triste pela igreja significava que eu não gostei. E no primeiro momento fiquei ferido com o meu ego. Mas quando o Espírito Santo falou comigo, eu falei, eu desisto dessa dor. Eu desisto desse sentimento. E veio a clareza de fazer o culto lá fora, e depois ficar no galpão, fazer culto, fazer o que é certo, e a gente voltar para cá. E Deus falou, filho, vocês são bem-aventurados. Porque isso vai acontecer aos milhares. E não é por causa de bombeiro, não. Vai ser porque decreto governamental. Pastores serão presos. E quando eles saírem da cadeia, eles não vão voltar para pastorear, eles vão desistir. Eles serão dissuadidos a desistir do ministério deles. Pregadores de rua vão apanhar e vão para a cadeia. E só vão sair de lá assinando um termo de responsabilidade para não pregar mais, ou serão mortos, ou ficarão presos eternamente nas cadeias. Eu falei, mas quando isso? O Senhor disse, já está planejado. E quando Deus falou isso, eu vi uma sala enorme, escura. Eu tenho uma imagem que eu estou usando direto nos meus vídeos, com um triângulo com o olho que tudo vê no meio da sala, e eles assim, todos na escuridão reunidos, todos homens brancos de ternos pretos, anéis grandes, ingleses, espanhóis, suíços, todos da Europa, Estados Unidos. E o Espírito me levava ao redor da mesa deles. E eu conseguia ver como se fosse em português. 2027, perseguição total ao cristianismo. 2028, ecumenismo. 2029, uma paz. 2030, a nova eleição do líder mundial, o anticristo. A ONU vai propor uma liderança mundial para evitar esses problemas de Ucrânia, Rússia, Israel, Estados Unidos, OTAN. Então ela vai dizer assim, o conselho não tem competência, precisamos de um representante para que o mundo todo possa ouvir esse representante. Não será mais os Estados Unidos nem a Rússia, porque todos nós ficamos em perigo quando um dos dois ameaçam tacar bomba. Temos que acabar com essa dualidade de Estados Unidos e Rússia. Temos que ter um líder e cada presidente vai presidir seu país. Preste atenção, gente. E o Senhor me mostrava. E eu falava assim, Deus, é logo ali. 2028, 2029, 2030, logo ali. O Senhor diz, então, já está tudo preparado. Depois que Deus me levava àquela sala, eu era transportado para uma grande igreja. Não me pergunte qual era a igreja, eu não sabia qual era. Eu sei que eu ficava no meio da igreja, a igreja era oval, muito grande, devia ter umas 5.000 pessoas, era tão grande, parecia um pequeno estádio, Maracanãzinho, né? E eu via aquele palco, o pessoal do louvor pulando, celebrando. E eu olhava aquilo e falava, onde é que eu estou? Você está dentro de uma igreja. Eu falava, Senhor, que igreja é essa? Sim, é a minha igreja. Mas no momento ela não é mais minha. Olha como eles pulam, olha como eles dançam. Presta atenção no rosto deles. Olha quanta euforia. Mas eu não estou com eles. Eles não pensam em mim quando estão aqui dentro. Eles pensam neles. Eles se alegram nessa barulheira. Eles se sentem felizes aqui, mas eles estão vazios, filho. Eu falei, mas e o Espírito Santo? O Espírito Santo, se ele não consegue começar pelo líder, eu não posso que ele vá por os menores. A liderança tem que ser a primeira a ser sensível com o Espírito. Ele falou assim comigo, isso aqui vai ser o padrão da igreja a partir de agora. Esse será o padrão de igreja. Entenda. As igrejas vão procurar ser assim agora. E elas vão dizer que estão na visão. Elas vão dizer que ouviram de Deus que essa é a visão moderna para o tempo moderno, que essa é a visão do novo evangelismo. Elas vão dizer que isso aqui vai atrair os jovens, que isso aqui vai atrair os adolescentes, que isso aqui será uma igreja. Só que, filho, será uma igreja de sensações humanas, de sentimentos humanos. Essa geração não vai me conhecer. Essa geração não terá batismo com o Espírito Santo.
essa geração não vai ter revelação da palavra. Essa geração não vai ver o milagre. Essa geração não vai ver o céu se abrindo. Essa geração não verá anjos. Essa geração não vai experimentar nada espiritual, porque elas estarão tão envolvidas em sentimentos humanos que elas não saberão a diferença do que é humano e do que é divino. Eu falava, cadê os idosos? Cadê os velhos? Cadê as pessoas da minha idade? Preste atenção. Deus falou assim, eles jogaram a toalha. Falei, Senhor, mas cadê o pessoal de 40, 50 anos? Cadê essa galera de 60 que tiveram experiência da igreja dos anos 70, 80? Eles jogaram a toalha. Presta atenção que eu vou falar. Olha como faz sentido, nunca parei para pensar. Os mais velhos não têm forças, então eles entregam as igrejas para os jovens. E eles não educam mais os jovens, eles não exortam mais os jovens com medo dos jovens saírem. E eles já não estão com força para levar a igreja nas costas. Eles não têm mais saúde. Sabe aquilo que João fala, jovens, vós sois fortes e tendes vencido o diabo. Então ele fala, paz! E Deus falou para mim, você entendeu por que a igreja está cheia de jovens, filho? Os mais velhos, para poder não ir a culto, para poder participar menos do culto, para receber menos encargos de liderança, eles estão abrindo mão para os jovens. Só que eles não estão ao lado dos jovens, eles não estão ajudando os jovens a se levantarem, eles não estão ajudando os jovens a saber o que é liderança, eles estão largando, sentando nas cadeiras e dormindo, e deixando os jovens dirigir tudo. Só que eles têm força, mas não têm experiência. E o diabo vai enganá-los com facilidade, porque eles estão numa época de muita emoção, eles são muito emocionados. E quando levantar um ou outro ancião, quando levantar um ou outro presbítero, diácono, levantar alguém mais velho, eles não vão aceitar e vão dizer, você passou, a sua geração passou. Quando na verdade uma geração sucede a outra e não ultrapassa a outra. É um bastão que se passa, não uma guerra que se vence. Você entende isso? É um bastão que se passa, não é uma guerra que se vence. Não é guerra de gerações, é sucessão. E Satanás vai crescer nessa geração, filho. Não é na sua geração que ele vai crescer. Ele vai crescer na geração de 30 anos para baixo. Eu falei, Senhor, então não tem jeito? Ele falou, tem. Qual é o jeito, Senhor? E quando Deus falava isso, eu já não estava na igreja. Eu estava lá no alto da montanha. E quando eu olhava para o horizonte, irmãos, eu olhava assim, gente, que é aquilo ali, gaivotas? Era muito uma revoada, irmãos, uma muito grande. E era longe, e as asas batiam lentas, sabe? E eu falei assim, não está muito lento para ser gaivota. E gaivota plana muito, tem a asa arqueada, essas asas não eram arqueadas, elas eram longas. Parecia coisa de filme Senhor dos Anéis. Sabe, como se fosse um crepúsculo, tivesse o sol baixando. Quando eu olhava, eram milhares de águias. Todas elas vindo ao mesmo tempo na minha direção. Elas começaram a ficar grandes. Eu falei, gente, são águias enormes. E de repente, atrás de mim, elas iam pousando. Eu vi os barulhos da asa. E elas se postavam atrás de mim, todas elas enormes, maiores do que eu. Todas maiores do que eu. E eu ficava com medo, me dava um temor, gente, não é medo de ser atacado, picado, eu não sei, o medo era outro, não era medo de ser atacado por aquelas águias, eu tinha medo delas, eu falava assim, Senhor, 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 eu ficava assim, Senhor, Senhor, e olhando aquelas montanhas, eu lá de cima, o Senhor, Senhor, o Senhor disse, shh. Você me perguntou o que pode ser feito nesse tempo, olha para elas, você as conhece. Eu me virava, irmãos. Era como se elas estivessem sorrindo para mim. Eu olhava para aqueles olhos aguçados e elas todas olhavam para mim. E eu podia ouvi-las pensando, não falavam, mas dizendo assim, ei, voa alto, vem com a gente. Vem com a gente, você sabe quem somos. E na hora eu lembrei, o espírito profético, cureba, chorialas. Eram profetas que estavam ali, aquelas águias todas eram profetas. Eles falavam, irmão, venham conosco, irmão. De onde você está, profetiza, não tenha medo. Fale, exorte. Fala, filho. Fala com eles. Eles vão te ouvir.
O Espírito do Eterno vai tocá-los. Eles vão te ouvir, não tenha medo. Eles terão que te ouvir. Queiram ou não queiram, saberão que houve um profeta no meio deles. Eles vão te ouvir. E quando acabar de falecer, eles vão todas voar, parecia borboletas, eu nunca vi isso. Elas voavam todas juntas, subiam. E aquele emaranhado, aquela revoada, aí, aí de novo. E eu falava, Senhor, para onde elas vão? O Senhor diz, vão todas para o redor do mundo, elas vão se espalhar. Elas vão para o Marco Zero. Elas vão para o Marco Zero. Onde é que é o Marco Zero? O Senhor falou assim, elas vão se espalhar para todos os continentes. Alguns vão para a Ásia, para a África, para a Índia. Eles vão descer à Austrália, eles vão para a Groenlândia, vão para lugares distantes. Todos eles vão. Eu estou comandando todos eles agora. Isso é tempo, filho. É tempo de muita novidade. Vocês precisam estar preparados para isso. É tempo de uma grande batalha, filho. É tempo. Não dá mais para se distrair. O Senhor falava assim, vem aqui comigo, vem aqui na ponta. Eu estava virado para cá, o pôr do sol aqui, o Senhor me levava por uma ponta lá, como se fosse um despenhadeiro. Irmãos, quando eu vinha para cá, ficava escuro, muito escuro, era trevoso, mas é interessante, o sol estava aqui, um sol bonito, o pôr do sol, e quando eu vinha para cá, parecia treva. E eu olhava assim, e eu via barulho. O Senhor disse, está vendo? Eu não, Senhor, eu estou ouvindo, mas não estou conseguindo ver de forma plena. Ele me tocava, falava assim, veja agora. Irmãos, demônios, milhões e milhões de demônios, grandes, pequenos, com várias cabeças, com espada, coisa de filme. Enormes, parecendo alguns pareciam a mistura de Tiranossauro Rex, parecia aqueles, sabe, com as patas de lagartos, os olhos. O Senhor diz, todos eles estão já na terra. Tem um grupo ali que eles vão dizer que são extraterrestres. A partir de 26 eles vão começar a aparecer na terra dizendo que são reptilianos, que são arturianos, que são não sei o quê. São todos demônios, filho. Eles vão aparecer, filhos. Eles vão aparecer, vocês vão tocar neles. E o mundo vai começar a desacreditar em mim e no Pai. Porque vão dizer, viu, a teologia não é bem isso não. Quem nos criou foram pessoas de outros planetas. Não foi o que a Bíblia diz. Já está acontecendo, tá? Tem podcast aí que tem gente já dizendo isso. Que nós não somos a criação do Deus da Bíblia. Que na verdade, povos de galáxias distantes nos criaram e criou Adão e Eva. O Senhor disse, eles vão aparecer. Eles eram organizados, feios, estranhos, bagunçados, mas paradoxalmente, você viu os quadros assim, bonitinho. Você disse, está vendo aquele grupo lá atrás? Sim, Senhor. Aquele grupo é um dos mais perigosos, porque eles vão entrar com feitiçarias na igreja, mentiras. Vão fazer sinais dentro da igreja, mas só a igreja não estará com discernimento, então ela vai achar que tudo aquilo é meu, quando não é meu. Por isso essas águias estão saindo, porque elas virão para desmascarar as obras do diabo. Elas virão com as suas garras e vão despedaçar esse espírito dentro das igrejas. Xalablandorama. Eu disse, agora vem para cá. Eu ia para o outro lado, irmãos. Eu vi um lugar bonito, até bonito, diferente daquele lado trevoso. Eu ia para o outro lado, andava mais um pouco com Jesus, andava assim uns 200 metros como daqui, lá na esquina. E eu via muita gente, eu sabia que era crente. Sabe, um piquenique de crente? Imagina, um piquenique de crente com centenas de... Olha, Quinta da Boa Vista é minha casa, minha vida. Enorme, um campo enorme, lindo. E eu vi o pessoal se divertindo, comendo e cantando, gente com violão, cantando um hino e conversando. Um ambiente familiar, você sabia que, sabe, bonito, pessoas bonitas, assim, um ambiente familiar. E eu falava, são crentes, são cristãos. Eu disse, sim. Você consegue ver o problema? E eu não quis responder. Eu falei, deixa eu raciocinar. Eu olhei para lá, olhei para cá. Falei, eles vão passar por onde? Eu disse, eles vão passar por aqui. Eles virão de lá para atracar eles.
eles vão se infiltrar. Eles não virão de frente, não vai tirá-los da alegria deles, do passeio deles. Eles vão contorná-los. Alguns deles têm uma capacidade de se disfarçar, eles vão se disfarçar muito bem disfarçados. Virão cantando, pulando, pregando. Será uma geração nova, fresquinha, de novos cantores gospel. Pregadores, eu ouvi o nome de um, não posso falar aqui. Mas o segundo nome dele é o nome do meu genro. É o rei de Israel com o nome do reino. Ele falou assim, esse é um. Eu falei, Senhor, ele é um. E o Senhor falou, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Todos eles estão enganando o meu povo. Vocês estão ligados? Estão enganando o meu povo com um evangelho coach. O Senhor disse, está vindo mais. Tem alguns que virão travestidos de hebraico, de grego, e vão começar a ensinar coisas novas, e o povo vai falar assim, uau, é verdade, faz sentido. Mas não fará sentido, filho. Eles vão deturpar a minha palavra. E farão as pessoas se afastar de mim. Ao invés de me levar para elas, eles vão tirá-las de mim. Vocês estão ligados aí, irmãos? Dá um amém. Amém. Vocês estão conseguindo visualizar tudo isso? Falei, Senhor, mas não tem quem avise eles. O Senhor disse, antes desse exército chegar lá, algumas águias voltarão, vão pousar naquelas árvores, vão ficar lá em cima do monte e vão piar. E quando o Senhor falava isso, elas vinham, 3 águias, grandes, enormes, como o Senhor dizia. Uma ficava em cima da árvore, mas sabe o que acontecia? As pessoas corriam. As mães gritavam, vem cá, esse bicho horrendo, nojento. E pegava aquelas crianças no colo e saía correndo. E a águia abria as asas, mas elas não abriam as asas, elas abriam as asas bem devagar, bem majestosa. E começava a dar o pio delas. É como se elas estivessem profetizando. E algumas pessoas pegavam pedras. Presta atenção. Alguns homens iam lá, pegavam pedras e pedaços de galhos e começavam a jogar na águia. E a águia não voava, ela fechava assim a asa, se protegendo e tentando piar, ou seja, tentando profetizar. E ela parava, levantava voo e ia embora. E aquela outra águia lá em cima, ela começava a piar mais grosso e mais alto. E aí todo mundo olhava. E alguns entendiam e diziam assim, não, gente. Alguns falavam assim, não, gente. Não faça isso não, elas são de Deus. E alguém gritava, não é de Deus não, cuidado, hein? O diabo está nos enganando. Não, gente. Eu estou ouvindo o que elas estão falando, elas estão dizendo que está vindo o exército aí. Vamos embora. E se dividia, aquele povo se dividia, uma fração, menos de um quarto ia embora. Menos de um quarto ia embora. O resto falava assim, não tem perigo nenhum não, eles são malucos. Esse povo aí, ó, tudo é Deus, tudo é o diabo. E começava a murmurar contra aquele povo. Mas aquele pequeno povo, menos de um quarto, saía assim, como se fosse um bando na direção da águia, querendo subir aquele monte para ir na direção da águia, para continuar ouvindo o que ela dizia. E a terceira águia ficava num lago, ela parava em frente a um lago, só que ela não piava, ela ficava em pé, imponente, olhando para eles. Ela virava a cabeça bem devagar assim, ó. E eles olhavam para ela com medo, tipo assim, o que ela vai fazer? E ela levantava voo, voltava um pouco, era como se fosse um pequeno lago, e ela começava a bater e aquelas águas pulavam naqueles que estavam mais próximos dela. E quando as águas pulavam sobre aqueles, pegavam, atingiam, eles começavam a ser batizados com o Espírito Santo. Quando ela batia, ela fazia assim, as águas levantavam e espirravam neles, e eles começavam a entrar no manto, e todo mundo era batizado, criança, idoso, e o resto corria. Mas o outro povo corria, dizia, sai daí, eles estão sendo atingidos, é o diabo. Mais uma vez alguém gritava, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Mas não era, eles começavam a falar, eles começavam a profetizar. E muitos deles iam para cima dos seus irmãos, e eles queriam bater, queriam, apedrejar, seguravam eles, não deixavam, eles paravam e começavam a profetizar para eles. Eles não aceitavam. Mas por fim aquela águia também levantou o voo e foi embora. E aquele outro grupo, menos de um quarto, saiu para outro caminho. Mas a quantidade de gente que ficou, eles ficaram assim, ó,
Por um momento eles ficaram muito atônitos. O que está vendo? O que está vendo? Alguém chegou no meio. Quem chegou no meio? Aquele pelotão lá do fundo. Calma, gente. Ninguém conhecia ele. Calma, gente. Calma. Deus falou comigo. E eu falava, é o demônio. Eles já chegaram, seu sim. Ele só estava esperando as águias irem embora. Só estava esperando os profetas irem embora. Vocês estão ouvindo, gente? E ele falava assim, calma aqui comigo, sente-se, todo mundo sente-se. Deus falou comigo, eu quero passar para vocês algo. E começava a falar como se fosse profeta e todo mundo ouvia. Aí o povo, ai, que bom. Ai, estou sentindo uma paz agora. Agora sim é de Deus. E ele enganava. E os outros demônios iam chegando, infiltrando mulheres, pareciam homens, pareciam mulheres, infiltrados dentro da igreja. Quando eu acabava de ver aquilo, o Senhor, assim, você está entendendo o que está por vir? Você está preocupado com a sua igreja? Isso não é nada, filho. Isso sim será o fim de todas as coisas. Prega, seja em tempo, fora de tempo. Exorta, consola, edifica, briga, combata o bom combate. Mesmo que eles não ouçam você, não esquente sua cabeça. Cumpra o teu papel, que no tempo certo eu vou te dar outra ordem. Eu vou te dar outra ordem. E você vai voar para outro lugar. Eu vou precisar de todos os profetas. Vou precisar de todos. Todos. Ramanduri, o Senhor diz, vou precisar de muitos profetas no Oriente Médio. Rebanduriha. Haverá uma conversão em massa em Israel antes da vinda de Cristo. Árabes, muçulmanos vão receber Jesus de uma forma que vocês falam assim, uau, como assim? Porque o Senhor vai ungir os profetas de uma forma tal que vai parecer dos Antigos Testamentos. O Senhor diz, eu vou trazer o espírito profético que tinha no Antigo Testamento da igreja. Eles verão sinais, prodígios, mas vão ver os céus ficando vermelho. Eles verão o céu se cerrando. Eles verão feras sentando ao lado dos profetas. Vão ver leões, animais lambendo os profetas. Vão falar assim, como é possível? Porque eu vou ungí-los para esse tempo. Preste atenção, não perca seu tempo. Não perca seu tempo em lugares e com pessoas que não valem a pena. Busque ao Senhor. Busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus.